Fala, sucesso! Que bom te encontrar para mais uma edição do nosso bate-papo, mais uma conversa super legal aqui na nossa TV Brasília, também nas redes sociais da Rede Clube FM Brasil, no YouTube. Ative as notificações do YouTube para você saber de tudo que está acontecendo. Papos muito importantes como esse. Atenção, você é uma pessoa organizada? Então hoje essa conversa com certeza vai fazer todo sentido na sua cabeça. Agora, se você tem uma dificuldade em organizar horários, principalmente a sua casa, como eu, essa conversa vai ser assim, vai mudar a sua vida. Estamos recebendo aqui Valéria Albernaz. Valéria organiza tudo. A sua personal organizer. Exatamente. Bem-vinda. Adorei, agradeço aqui ao convite. Vai ser muito legal falar um pouquinho sobre a minha profissão, porque nem todo mundo conhece, nem sabe exatamente o que é. E é tão importante. Olha, eu digo que é fundamental, inclusive para a saúde mental de muita gente. Hein? Dá um estresse você chegar e falar assim, caramba, eu preciso colocar isso aqui, ali, não sei como fazer. Isso causa uma sensação, ansiedade, não é não, Valéria? Com toda certeza. Principalmente quando a gente faz a organização e quando você começa a colocar as coisas nos lugares e as pessoas começam a perceber que ela tem vários itens duplicados, triplicados, documentos importantes perdidos e que na hora, nossa, não me lembrava que eu tinha isso, olha, eu tenho isso aqui também. Então, realmente, eu digo que organizar traz dinheiro, porque aí você começa a ter, na verdade, você começa a saber exatamente aquilo que você tem. Olha só, evita o desperdício. Exatamente. Que legal. Como é que começou, assim, do ponto de vista... Imagino que você sempre foi uma pessoa organizada, mas profissional, você fala, caramba, isso tem um caminho aqui para minha carreira, ser uma personal organizer, que é uma profissão pra gente relativamente nova, né? Bastante nova, inclusive nasceu nos Estados Unidos em 75, mas para o Brasil... Melhor safra, inclusive, 75, 76, também, olha, o mundo não seria pra o mim, mesmo. 75 é a melhor, então. 76 ali também. Exatamente, mas começou meio que por acaso. Na verdade, eu vou contar um pouquinho lá para trás. Aqui, eu vou contar um pouquinho lá de trás para poder entender exatamente como tudo começou. A profissional que me atendia na minha casa pediu para sair. E aí eu fui uma busca assim incansável de uma outra profissional para substituí-la. E foi muito difícil. Chegou ao ponto que eu acabei gerando um manual de serviço da minha casa, para passar para a profissional que, se ela olhasse e achasse tudo normal, ok, eu vou perder meu tempo. Na verdade, eu não vou perder o tempo, mas eu vou ganhar tempo ensinando para essa pessoa. Uma amiga que era dona de uma empresa que faz seleção de profissionais domésticas, viu aquele manual, achou o máximo e falou assim, Val, você vai fazer o treinamento na minha empresa das profissionais que eram selecionados ou que eram contratados pela empresa. Eu falei, gente, não faz o menor sentido. Imagina, eu sou analista de sistemas, o que tem a ver eu oferecer treinamento para profissional doméstico, ou seja, uma pessoa que trabalha nas casas? Falou, não, eu quero, não tive como dizer não, e comecei a fazer esse treinamento em loco lá na empresa. Tá. Tempos depois, eu vi uma chamada na internet. Curso de personal organizer, me interessou. E o curioso é que ia ser na semana seguinte. Me inscrevi, aula presencial, fiz esse curso, mas pensando assim, isso aqui pode ajudar alguma coisa lá naquele treinamento, ter algumas noções básicas de organização. Até então não sabia nem o que era personal organizer. E fiz sem saber que aquilo se tornaria, na verdade, o meu trabalho. Então eu digo que não foi eu que escolhi a organização, mas a organização me escolheu. Eu imagino que agora com a sua experiência, não somente nessa primeira empresa aí de profissionais domésticas, mas, enfim, todas as empresas, os princípios da boa organização são os mesmos, assim como na contabilidade, assim como na tecnologia. Tem uma espinha dorsal ali que acaba servindo como base para você tomar as decisões e se organizar. Qual que é essa primeira dica, esse primeiro caminho que você passa para todos os clientes? Tá. A primeira... realmente é o destralhe. O que é isso? É o desapego. As pessoas elas têm que entender que coisas que não são usadas, que não faz sentido para elas, tem que deixar, na verdade, repassar para frente, doar e tirar da sua casa. Você tem que deixar dentro da sua casa, imagine um armário do varão. Se você tem muitas peças e aí você, inclusive, está tão apertado que você não consegue nem ver.
vamos dizer que 20% dessas peças você nem usa mais porque você nem gosta muito do tipo, da cor. Mudou. Ela mudou. A gente vai passando em etapas da vida e às vezes coisas não fazem mais sentido para você. Então, você fazer a seleção desses itens que não fazem sentido para você e depois você realmente retirar e organizar essas coisas que realmente fazem sentido, você acaba ganhando tempo. Porque você abre aquele mesmo varão, só que com todas as roupas que acabam realmente te servindo. Porque às vezes, na correria do dia a dia, você pega exatamente a peça que você esqueceu que não te serve, ou tá com uma manchinha, ou ela não fica bem em você e não faz mais sentido para você. Então você acaba perdendo tempo. E quando você tem aquele varão com aquelas mesmas roupas, mas que você realmente faz sentido que você usa, fica muito mais fácil você conseguir até resolver o início do seu dia, por exemplo. Legal. Pensando aqui no seu trabalho, na sua rotina, eu me lembrei num quadro mental, não sei se isso já aconteceu, mas eu tenho a impressão que sim. Sabe aqueles realities em que um chefe de cozinha, tipo o Gordon, vai para uma cozinha e aí a empresa tá de mal a pior, e ele é o maior empresário do ramo dos restaurantes, aí ele chega lá para prestar uma consultoria. Então ele vê que o cardápio tá errado, que a iluminação tá errada, que a mesa tá errada, que a cozinha tá toda, enfim. Só que quando ele começa a mostrar isso, a pessoa começa a se sentir na retaguarda, não quer ouvir, e no final da história ela não muda. Já aconteceu isso com você, de ser contratada, chegar numa casa e a pessoa simplesmente não mudar? Olha, o que acontece é o seguinte, eu tenho uma sensibilidade muito apurada. Certo. E esses anos todos, eu vou fazer 12 anos mês que vem Olha só que de legal. profissão. Então, ou seja, você acaba realmente pegando muita experiência. Eu respeito muito o meu cliente. Legal. No sentido que ele tem várias coisas que aquelas coisas podem não fazer sentido para mim. Mas para ele faz sentido. Certo. Só que aí o que eu, na verdade, eu até digo que eu sou uma boa negociadora. Por quê? Quando o cliente, ele fala assim, não, mas eu quero ficar. Então vamos lá. Você está fazendo um investimento. Não é barato para eu estar aqui com a equipe fazendo toda essa organização. Então, não faz sentido a gente não selecionar itens que realmente fazem sentido. Se você tem muito espaço, ok, a gente consegue organizar. Aí eu, inclusive, nem entro tentando convencê-lo a se desfazer dos itens. Mas eu só sinalizo e pergunto, olha, você não quer aproveitar que já que estamos aqui fazendo essa organização, na verdade, fazer a separação desses itens que não fazem mais sentido? Ah, tudo bem. Se não tem espaço, ok. Se não tem espaço, então é o seguinte, ó, nós temos essa caixa, que é essa caixa que a gente vai eleger como a sua caixa de lembranças. Ela tem um tamanho que é o que eu consigo encaixar aqui no seu espaço. Se não, não tem problema. A gente pode fazer o aluguel de algum espaço para que você possa guardar essas coisas. Quem vai escolher ou decidir é o próprio cliente. Entendi. E quando você chega assim no primeiro contato com a empresa, com a casa, tem aquele constrangimento do tipo, olha, não repara a bagunça? Tem. E sabe o que é? Sabe o que é a coisa mais engraçada? Eles vão ficar até chateados, porque a maioria diz, olha, eu não era assim. Não era assim. Isso aqui ficou depois de uma certa situação. E tá tudo bem. O importante é que ele tá querendo mudar aquele caos. Sim. E, assim, as pessoas até perguntam, você julga muito isso? Eu te juro, por Deus, que eu não julgo. E, assim, eu gosto não de bagunça, mas o que eu gosto? De organizar a bagunça. Ver o resultado depois, Arthur? Te dá prazer. Nossa, aquilo ali, dinheiro importante? Mas ver o cliente, vendo a sensação de resultado. Posso contar o que aconteceu na semana passada? Eu até ia perguntar isso para você. Semana passada, a cliente chamou, eu sempre faço uma visita técnica inicial para eu poder entender o que o cliente quer organizar para eu poder passar um orçamento para ele. Então, fui na casa dessa cliente, ela falou exatamente o que ela queria e ela já apontou, eu quero que você organize os 2 closets, meu e do meu marido. Tá? Então, chegamos lá para fazer a organização e aí começamos pelo marido, fizemos, na verdade, 2 equipes trabalhando em conjunto nas 2. Quando chegou no segundo dia, o marido dela, que no primeiro dia já saiu bem cedo para não ver ali o caos, ele, na verdade, não saiu esperando que eu chegasse para dizer, deixa eu te dizer, você transformou a minha vida. E olha que eu não tinha nem começado. Ali a gente estava no primeiro dia, indo para o segundo dia. Minha mulher, quando fez a contratação, dizendo que ia contratar você para fazer a organização, eu falei, que bobagem, eu não preciso disso. Eu me encontro na minha própria bagunça. Sim, esse é um termo que você escuta muito. Só que é o seguinte, eu não fazia ideia do que era isso.
Simplesmente isso é maravilhoso. Eu consegui ver tudo que eu tenho. Olha, as pessoas não sabem o que é a organização. Ele ficou tão encantado. E quando a gente aí fez questão de agradecer não só a mim, mas toda a equipe, e no último dia o que aconteceu? Ele veio mais cedo para casa. Para quê? Para agradecer o resultado Olha final. que legal. Isso para mim não tem preço. A equipe se emocionou porque você vê realmente o resultado e ele dizendo, olha, eu falei para minha esposa, eu não quero isso. Aí ela falou, tá, fica quieto, deixa que eu já fechei com ela, se você não gostar, você volta do jeito que você queria antes. Então ele ficou realmente surpreendido e as pessoas não têm ideia do que é a organização. As pessoas confundem a organização com a arrumação. Eu não arrumo as coisas, a gente, na verdade, organiza as coisas. Então essa é a grande diferença. Muito legal o bate-papo, você que ligou a TV agora, estamos trocando uma ideia com Valéria Albernaz, a sua personal organizer. Isso mesmo. Ô Valéria, quando eu vou no dentista, quando nós vamos num profissional da saúde, a gente tem a certeza de que está indo fazer algo e que vai voltar, né? Vou lá, faço a profilaxia, o tratamento e tal, tudo certo, mas daqui 6 meses, 1 ano eu tenho que voltar, normal. Na sua profissão, uma pessoa que aprende os caminhos da organização, o serviço que você oferece, dá autonomia para a pessoa ou de tempos em tempos alguns ainda precisam que você volte porque talvez mudou de casa, porque mudou de carreira? Acontece isso? Como é que é? Acontece muito. Primeiro que durante todo o processo de organização, a gente já treina essa pessoa que fará a manutenção das coisas. Certo. Porque a gente tem dobra, a gente tem técnicas, então a gente explica para que essa pessoa entenda qual é o sentido da organização, como que aquilo ali foi feito, porque ela não é engessada. A gente vai fazendo a organização de acordo com o cliente, com a sua rotina, com as suas necessidades, com as suas prioridades. Então, a gente treina essa profissional ou o próprio dono, caso ela não tenha uma pessoa que faça essa manutenção. Só que o que acontece? Eu até brinco, tem um cliente meu que eu digo que eu fiz o doutorado na casa dele. Há uns 8, 9 anos atrás, ele me chamou para fazer a organização da casa dele. E era uma casa de um homem solteiro, uma casa grande, e ele era uma pessoa que gostava de comprar muitas coisas, muitos equipamentos, e assim, acabava deixando quando comprava um novo equipamento mais novo. E aí juntava aquilo. E aí, como que você sabia que fonte era? O que aquilo ali fazia parte? Era um verdadeiro jogo de caça na internet, colocando tipo, modelo RKPZ. Caramba. Aí, até isso tem que fazer? Tem. Por quê? Aí eu consegui olhar pelo modelo, entender o que compunha aquelas peças para poder fazer a união daquilo, ou seja, categorizar aqueles itens e guardar. Então, com essa pessoa, eu fiz a organização da casa inteira e passei alguns meses. Algum tempo depois, alguns anos depois, ele me chamou para que abrisse um espaço para a noiva, porque ele ia casar e não tinha espaço para a noiva guardar as coisas dele. Tá, fui lá, abri o espaço. A noiva me chamou para que eu organizasse. Aí eu organizei as coisas que ela trouxe. Algum tempo depois, ela engravidou. Família cresceu. Família cresceu. Eu fui lá organizar o quarto da bebê. Aí veio a pandemia. O que aconteceu? A casa virou um caos, porque estava sem funcionários e tudo. Voltei para fazer a organização novamente da casa. Tempos depois, engravidou de novo. Eu fui organizar o quarto, que era o quarto da bebê. Aí organizei agora para a bebezinha, né, que estava para vir, e estava finalizando, depois, aí deu algumas semanas depois, finalizou o quarto da outra, nem mais bebê, da filha mais velha, organizei o quarto dela. E aí depois, no escritório deles, precisavam fazer a organização do depósito. Então, o que acontece? A organização é muito dinâmica. Para pensar, a Lulu, sua filha, linda, maravilhosa. Então, quando a gente vai fazer, quando eu for lá fazer a organização, né? Quando eu fizer a organização lá do quarto dela, ela está com quantos anos hoje? 3. Então, vou fazer a organização, o tamanho das roupas é uma, as seleções são completamente diferentes. Ok, ela vai crescendo, ela vai adaptando e às vezes você não tem tempo até para fazer essa organização. Então, eu vou fazendo a adaptação ao longo do crescimento da Lulu, porque aí ela agora vai começar a estudar, ela precisa do canto dela para guardar todos os itens delas da escola. Então, isso tudo é muito dinâmico, tanto para uma criança quanto para um adulto. A gente vai crescendo e adaptando
fazendo, outras coisas fazem mais sentido, outras não. Então, os clientes acabam realmente chamando para fazer o que a gente chama de uma reorganização, ou seja, melhorar a sua etapa de vida agora. Que legal, muito bom, faz todo sentido isso que você falou. Falando agora sobre o seu perfil nas redes sociais, @Valéria. Valéria Organiza Tudo. Legal, siga. Você traz dicas lá? Qual que é o conteúdo que você produz? Tipo, você lembra de alguma dica assim rápida que a gente possa citar aqui que ajuda, muda a vida das pessoas? Posso. Uma que, inclusive, deu muitas visualizações, que é você fazer a organização das suas camisetas. O que acontece? O que todo mundo faz com as camisetas de algodão? Sim. Você pega, faz a dobra, uma Isso. dobra normal, não muda em nada, só que você faz as pilhas. Isso. Ou seja, uma em cima da outra. Não é isso o melhor? É Não ótimo, é ótimo. Aí você quer exatamente a de baixo, faz uma bagunça, ou você só usa as que estão em cima. Terminou de lavar, vai colocando em cima. Então, você acaba só usando aquelas mesmas peças. Certo. Então, uma das técnicas da organização, em vez de você guardar em pilhas, é você guardar em filas. Filas. Exatamente. Como Então, você quer saber como se faz essa organização em filas das camisetas? Então, olha lá, a Valéria organiza tudo. Eu até fixei esse item. Então, você faz a dobra e aí você faz tipo um bolinho dessa camiseta. E você vai guardando aqui, olha, em ordem de cores. E aí você consegue, como a parte da frente da camiseta, ela está voltada para cima, o que você consegue? Visualizar todas as camisetas. E você nem precisa utilizar um item que é um item importantíssimo, que é, sabe o quê? A colmeia. Inclusive, essa mesma. Tô vendo aqui. O que acontece lá, inclusive, eu mostro o passo a passo, porque cada pessoa ela tem um tamanho, largura de gaveta. Altura. Altura, mas o mais importante é a largura. Em cima da largura, você vai definir qual vai ser o tamanho da dobra da sua camiseta para que você consiga colocar mais camisetas. Organizada mesmo, hein? Caramba. Você viu? Essas camisetas são do Pedro Henrique, meu marido, o Que fã da Lulu. Abraço, Pedro Henrique. Que legal, tô vendo aqui, gente. Tem que ver, chega lá no perfil dela, Valéria Organiza Tudo, mas você tá com uma trena, tá medindo o tamanho da gaveta. Por quê? Eu tô medindo uma fita métrica, você vai medir, então vamos supor que essa gaveta tenha 70. Se ela tem 70, você consegue fazer 3 filas de 20 centímetros, você precisa ter um espaçamento entre elas. Para dar aquela movimentada. Exato. Então, você, em vez de fazer, se eu fizesse 25 centímetros, ia sair 75. Então, ia passar e não ia caber na gaveta. Então, o que eu faço? A pessoa realmente raciocinar e poder fazer a organização na sua casa. Arthur, nem todo mundo pode pagar uma personal organizer, mas todas as pessoas podem fazer a organização nas suas casas. E o meu papel, que inclusive eu fiz isso na pandemia, já que eu não podia trabalhar e meu trabalho era presencial, eu tive o meu papel social com a sociedade em trazer informações sobre limpeza, e sobre... tem dica de limpeza também, né, Valéria? Porque como eu ofereço treinamento para as profissionais domésticas, técnicas de limpeza, lavanderia e passadoria. Aqui, por exemplo, deixar a toalha branca de novo. Exato. Não, mas olha, a pessoa vai ficar aí durante muito tempo, que tem dicas de tudo, não só de organização e até de limpeza. Às vezes as pessoas, como que você faz a sua maquiagem? Tá, vou lá e mostro como é que faz. Que legal. E assim, no dia a dia dentro da casa, como é que você faz isso? Então, foram muitas dicas e de várias informações que não só organização, porque é muito chato. Você ficar só falando num perfil, eu sou personal organizer, mas eu acho muito chato você ficar trazendo só assuntos de organização. Certo. Então, é legal você diversificar. E como eu ofereço esse treinamento para profissionais domésticas, então eu também trago algumas facilidades que as pessoas podem ter no seu dia a dia, seja para fazer a lavagem das roupas, seja para passar, seja para quem não passa, que dicas que você pode fazer para manter as roupas esticadinhas, acessórios. Arthur, na pandemia, as pessoas não ficaram sem as profissionais dentro da casa. E o que aconteceu? Um caos, porque não tinha. E aí as pessoas começaram a mudar. Primeiro, a valorizar os acessórios de limpeza dentro da casa. E hoje surgiram muitos acessórios de limpeza, como mop giratório, mop spray, mop de pelos, que facilita a vida. Então, só que as pessoas às vezes, isso aí não presta, esse mop spray
não dá muito certo, mas talvez ela não saiba usar da forma correta. Então, ali, até pelo meu próprio Instagram, eu acabei ensinando como é que faz tudo isso. Mop giratório, que tem uma técnica... Tem técnica para usar? Tem técnica, e é diferente do que o próprio fabricante ensina, tá? Isso foi uma outra colega e grande amiga, personal organizer lá do Maranhão, Adriana Ferro. Ela identificou que a forma como as pessoas usam o mop giratório é a mesma forma como usam o pano de chão. Uma verdadeira sujeira. E aí eu vou, na verdade, deixar para você ficar curioso e saber como é que faz a forma correta só lá no meu Instagram. Porque lá você tem que fazer... Porque imagina, você coloca o pano de chão, aí torce e passa o pano. Aí você passou o pano no chão sujo. Aí depois você pega aquele pano sujo, bota dentro do balde, com as mãos sujas, água suja e continua. Você está colocando a sujeira para passear. Sim. Então existe. Então, pano de chão... Dê adeus ao pano de chão, hein? E quando a Valéria está falando isso, de colocar a sujeira para passear, a gente também está dizendo que você está fazendo a chamada contaminação cruzada, que você está levando algumas coisas muito perigosas em contato com outras que vão estar ligadas à tua intimidade. Por exemplo, sem querer, você às vezes toca na escova de dente, você pegou no pano de chão ou encostou, não sei, aí depois você vai colocar na boca, aí você tem uma desinteria, alguma coisa assim, um processo... Você não sabe por quê. Não sabe por quê. Desorganização. Contaminação cruzada é a falta de técnicas adequadas para que você faça uma limpeza efetiva. Legal. E aí tudo tem no meu Instagram. Muito que bom. É minha forma, minha contribuição para ajudar as pessoas a entender e fazer nas suas próprias casas. Valéria organiza tudo. Isso mesmo. @Valéria organiza tudo. Já estou seguindo aqui, tem um monte de dicas legais. Vale a pena. Até nesse sentido, Valéria, que dica que você daria para uma pessoa que gosta da profissão, que é uma pessoa naturalmente organizada e pensa, poxa, será que isso pode ser um caminho para mim também? Eu admiro a Valéria, gosto do jeito dela, gostaria de poder ajudar outros como ela ajuda. Qual que é o caminho para ser um profissional da organização? Tá. O primeiro passo é você fazer a sua formação. Uhum. E hoje no mercado, então vou servir inclusive de alerta, tem muitas pessoas que ficam buscando cursos baratinhos. Gente, curso baratinho não vai te ensinar a fazer realmente ser uma boa profissional. Então, você tem que realmente escolher. Então, pergunte. Várias pessoas me perguntam no direct qual curso fazer. Qual escola de formação você indica? Tem? Não, tem várias no mercado, tá? Várias no mercado. Tem vários profissionais que hoje fazem não só a organização, mas elas fazem também a profissionalização Você sabe que tem, olha, uma colega, ela lançou agora recentemente um curso, que é a Tati Tendo Tempo. Ela fez um curso, que é um curso que ensina como você fazer organização de lojas, empresas, no geral. A gente aprendeu, e eu, inclusive, fiz de uma grande empresa aqui em Brasília no mês passado, recentemente. Eu nunca tive curso. Lógico que toda a experiência que eu tenho, eu vou aplicando, e aí eu erro, aí eu acerto, e aí eu já sei como é que é o caminho para fazer a organização em cada uma das empresas de acordo com a necessidade. Então, ela lançou agora recentemente um curso para você entender como é que você faz. Você pode, inclusive, aumentar o faturamento apenas com a organização. Por quê? Existem técnicas que vão te ajudar a você, primeiro, organizar teu estoque. Aí você saber exatamente o que já aconteceu. Às vezes você entra numa loja e fala assim, por favor, eu quero esse sapato aqui 35. Tá, aí quando chega lá não tem o 35. Por quê? Ele tá fora do lugar. Eu quero essa roupa. Você perde venda porque o seu estoque está desorganizado. Imagina o prejuízo. Pois é. Então, você organizar... Ter uma empresa organizada, isso não tem preço. Então, hoje, aí voltando, existem vários cursos de formação e é importante que quem queira fazer realmente um curso, ou seja, ver se aquilo ali... Porque, olha, as pessoas acham que é glamour, tá, Arthur? Ah, glamour... É uma delícia. Olha lá, a Valéria lá no closet, maravilhoso. Mas gente. Ah, super. Normalmente você tá num lugar super quente. Sério? Porque nem todos os closets têm ventilação. Ventilação. Às vezes até não é dispensa. Eu fui fazer a organização no dia 5, 6 e 8 de setembro, a gente estava dentro de um depósito. Pensa o calor. Imagino. Então, não tem ventilação. Então, não tem nada de glamour. Então, as pessoas acham que é muito... Mão na massa mesmo. É mão na massa mesmo. E dá trabalho. Dá trabalho. E muito trabalho. E você gosta Eu amo. desse rolê?
Eu amo. Que legal. Eu brinco, como eu já te disse. Na verdade, foi a organização que me escolheu quando eu vi, gente, isso faz parte mesmo, isso é minha essência. Eu vi aqui no teu perfil, você, no que parece ser um depósito de uma empresa, e caixas e mais caixas. É essa daí. Você Né? viu o resultado final? Fantástico. Não. A cliente, quando eu liguei para ela, eu falei assim, por favor, me dá aqui a senha. Porque era uma... Havia até uma porta, né? uma fechadura digital. Aí eu peguei, abri, e é a cliente que eu te digo que eu tenho já uma relação já de muitos anos com essa cliente. Uhum. Aí eu falei, qual a senha? Aí ela falou assim, Val, você tá olhando aí? Tô. Você não vai fugir daí não, né? Não vou não se preocupe. E vou deixar aqui de um jeito que você vai gostar bastante. E aí ficou realmente impecável. Impressionante. Impressionante. Vamos fazer um bate-bola aqui? Bora. De preferência, responder de primeira a primeira palavra que vem à sua mente. Se não der, não tem problema. Quiser fundamental, fica à vontade. É importante você ficar com a melhor resposta na sua opinião. Bate-bola com Valéria Albernaz. Ser organizado é? Ser feliz. Uma casa limpa é? A melhor coisa do mundo. Um ingrediente na limpeza que não pode faltar. Mop spray. É mesmo? Mop spray. Não imaginava. No caos, eu começo por? No caos, eu começo por? Por onde você começa no caos? Quando bom, então pelo mais fácil. Que normalmente é? Ai, meu Deus do céu. É tão amplo isso, Arthur. Porque é o seguinte, até para você entender isso, porque aí você começa a pensar em vários... Porque a organização são tantas vertentes, são tantas coisas aí, e na minha cabeça, às vezes a pessoa pensa que é só um armário, pensa que é só uma despensa. É tão amplo isso. Aí me travou aqui agora. Eu só baguncei a cabeça dela. Seus cães, seus pets, pra você são? Tudo. Oscar e Frida, amo vocês. Um conselho pra Valéria do passado. Uma Valéria do passado? O que você diria pra Valéria lá atrás, que você aprendeu hoje já? Que você... sim, tá. O que eu diria? Começa mais cedo o que você tá fazendo. Que legal. Vai dar certo. Um elogio pra Valéria do futuro. Nossa, você é demais, hein? Gostei. Ó, tem aqui uma pergunta pra gente finalizar. Quem separou pra nós foi a Valéria, que também é organizada, a Valéria Marques. O psicólogo clínico e escritor Jordan Peterson afirma que antes de mudar o mundo, nós devemos arrumar o nosso quarto. O que você acha desse pensamento? Totalmente. Totalmente correto e faz todo sentido. Por quê? Imagina você dormir numa bagunça e você parece que dá aquela sensação até de desconforto. Sim. E tensão. E outra, quando você tem, como eu te digo, o seu espaço onde você coloca suas roupas, seja um guarda-roupa ou seja um closet, e tudo organizado, você já começa o seu dia bem, porque você localiza exatamente as peças e tudo aquilo que você precisa. Então ali já vai caminhando bem. E quando você começa o dia bem, encontrando as coisas que você já precisa, o que aquilo acaba acontecendo? A sensação, lembra que você vai falando sempre do bem, vai acontecendo, é aquilo. Então essa energia, ela vai fluindo ao longo do seu dia. Legal, muito bom. E muito importante também, né? Você que assiste, que tem interesse sobre esse assunto, sabe disso. Muitas vezes, uma casa, uma empresa, um ambiente de trabalho desorganizado vem de uma cabeça bagunçada, porque você está vivendo um momento de dificuldades, desafios, de muitas tarefas e demandas. Mas muitas vezes acontece o contrário também, que você está num ambiente bagunçado e aquilo vai bagunçando o teu emocional e vai tirando você do prumo que precisa ter. Então, profissionais como a Valéria fazem toda a diferença na nossa vida e na vida das empresas também. Já falei aqui, vou repetir para você, @Valéria... Organiza tudo? Isso. Valéria Albernaz aqui Valéria com a gente. Albernaz, a sua personal organizer. É. Gostei desse bate-papo. Eu adorei, obrigada. Tem que voltar mais vezes, eu que agradeço. Certeza. Só fazer o convite, manda um beijo pra Lulu. Mando vários. Você vai ter muito tempo para bater um papo com ela. Vamos ver se a gente organiza esse encontro aí. Você também dá uma ajuda pra gente lá. E aqui também no nosso ambiente de trabalho. Vou adorar, hein, Valéria? Né? Estamos aí em breve com muitas novidades, né, Val? E aí a gente quer colocar tudo no lugar, tudo organizado, porque, de fato, as pessoas rendem mais, as pessoas produzem mais e produzem com prazer quando tá tudo no lugar, tudo mais fácil, né? As coisas têm que ter CEP, você sabia? Sim. Ou seja, as coisas têm que ter endereço, mas elas também precisam voltar. Então, verdade. sempre tem que ter uma alma boa para voltar as coisas para o lugar. Sim. Porque se deixar fora do lugar... Né?
Não dá certo. Não dá certo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para saber de tudo que acontece. Valeu!